Vamos lá, essa daqui é o método das três passadas. É uma técnica ela foi desenvolvida, não sei se sim, foi desenvolvida, mas eu a conheci, ou ela foi bastante propagada pelo Flávio Falcão, né? Quem é Flávio Falcão? Ele se formou em engenharia civil pela Universidade de São Paulo e na época, né, quando ele fez vestibular, ele acertou 86 das 90 questões, né? Além de 168, se eu não me engano, questões do Enem na época, né? Ele se formou na Poli, né, da USP de São Paulo, e ele trabalha hoje, assim, fora a profissão, o ofício principal dele, que é ciência de dados, né, ele também divulga muitos conteúdos a respeito de estudo, né, estudo, técnicas de estudo, e eu conheci bastante o material dele, fantástico, muito bom. E essa daqui é um método, né, uma técnica muito propagada e difundida por ele. Como é que ela chama, né? Ela serve basicamente o que? Ela é um modelo, uma forma de resolver as questões. O objetivo dela é que com essa forma de resolver as questões, fique mais fácil, né? Eu ter uma organização maior durante o desenvolvimento da prova e, consequentemente, tenha até mais tempo, né? E não fique enrolando muito na hora de resolver. Então, eu vou mostrar primeiro o método, porque isso vai ajudar depois, quando eu for apresentar os tipos de questões, né? Os principais tipos de questões. Acho que isso vai ajudar bastante. Mas vamos lá, esse aqui é o método, né? Método das três passadas, a técnica das três passadas. Então, técnica desenvolvida por Flávio Falcão, que ajuda muito, né? Que ajuda muito na velocidade, na organização da prova, na resolução da prova, né? Velocidade na forma de resolver a prova. Então, vamos lá. Princípio. Né? O princípio desse método é o seguinte, é a probabilidade de acerto das questões. Como assim? O Enem, ou muitos vestibulares tradicionais, eles possuem tons, né? As questões possuem 5 alternativas. Se por um acaso você não souber, fizer a menor ideia, né, de qual a resposta certa, vamos supor que você vai fazer uma prova inteira chutando, né? Qual a chance de você acertar uma questão, né? Ou seja, é 1 em 5. Que você vai dar o quê? 0,2, né? Que é 20%. 20% é a chance que você tem de acertar essa questão, né? De acertar essa questão, suponhando que você vai chutar. Você vai simplesmente chutar a questão sem ter absolutamente nenhum tipo de conhecimento, né, para resolver a questão. A técnica das três passadas, então, significa que é o seguinte, a ideia dela ela serve para, primeiro, aumentar essa porcentagem de acerto, né, aumentar essa porcentagem de acerto, e também aumentar a quantidade de questões, que a lógica dela é basicamente assim. O que acontece? Vamos supor, então, que você está fazendo a prova, né, você está fazendo a prova, você vai ler o enunciado da prova, vai ler e tal, você vai chegar na alternativa e falar, não, a alternativa correta, então, é a letra A. Você vem e marca, né? Se você sabe a resposta, você sabe a resposta. Então, a alternativa correta seria a letra A. Mas, tudo bem, mas vamos supor agora, né, que você não sabe, né, a resposta, e aí você ficou em dúvida entre duas alternativas. Né? Então, você leu a questão, você falou, não, eu li, não pode ser a B, não pode ser a C, né, você já elimina essa, e nem a D. Ou é a A ou é a E. Você está em dúvida, você está com aquela dúvida mesmo, muito assim. Você quer saber qual que é a alternativa, né? Só que, assim, não dá para ficar muito tempo nessa questão, né? Primeiro que você não conseguiu resolver ela de uma vez. Então é bom que, mais assim, você já fez uma leitura e você já eliminou três alternativas. Então vamos supor que no final das contas, vamos supor que não dê tempo de resolver essa questão de forma alguma e você tem que chutar, né? Agora, chutando, se você for chutar a alternativa correta, qual seria a chance de você acertar? Seria 1 para 2. Ou seja, você teria 50% de chance de acertar essa questão. Está entendendo? Então, essa é a lógica das três passadas. Né? Então, se você vai passando, você vai resolvendo a questão, a prova várias vezes. Aí, um dos objetivos legais desse método também é porque, à medida que você vai passando pela prova, né, você vai primeiro você tem que pontuar. Né? O objetivo da prova é pontuar. Então, você vai pontuando, já vai acertando o que você já sabe, né? Já vai fazendo o que você já sabe e eliminando ao máximo, aqui, ó. Então, aqui você vai eliminando ao máximo, resolver todas as questões, o objetivo, né? Aqui. E, tá, além de eliminar ao máximo, a alternativa que você sabe que não vai ser a resposta certa, né? Eliminando ao máximo, você potencializa e aumenta essa taxa aqui de acerto, né? Então, basicamente, essa é a lógica aí da
da técnica das 3 passadas, né? A lógica é essa, né? O princípio, então, em tese é esse, né? Deixa eu apagar aqui, acho que ficou claro. Mas como que funciona, então? Né? Primeiro, você vai resolver todas as questões que você sabe que não exigem muitos cálculos, no caso da matemática, né? Além de eliminar o máximo de alternativas que você sabe que não vai ser a alternativa correta. Ah, mas como que eu sei as questões que eu sei? Então você vai pegar a prova, né? Você vai lendo a questão, você vai ler. Leu, fala, ok, eu sei, resolvo, né? Eu sei, resolvo. Se você já sabe, já resolve, pronto, acabou ali. Já sabe, já resolve, já faz, né? Então a lógica mais ou menos dessa passada é isso. A primeira passada, sabe, resolve e faz, né? Aí você chega numa questão que você não sabe, mas você consegue eliminar 2 ou 3 alternativas, fica em dúvida ali entre 3 ou 2 alternativas. Tá bom, elimina as alternativas, mas você já leu, né? Você já lembra do enunciado, né? Isso assim, você já vai pensando, né? Mesmo que você vai passando, quando você voltar na questão, você vai ver que vai ficar muito mais claro, né? Você vai conseguir ler melhor de novo, depois de já ter eliminado as questões. Então, na primeira passada fez, né? E você chegou ali, por exemplo, na questão. Ah, então, desculpa, voltando. Você resolveu, parou na questão, sabe? Resolveu, fez. Tá fazendo, parou na questão, não sabe, mas você conseguiu eliminar 2 ou 3 alternativas e tá entre dúvida também entre 2 ou 3, aí o que você vai fazer? Eliminou as alternativas, né? Mas aí você pula, não resolve ela ali agora. Não resolve ela ali agora. Pula, vai para a próxima. Parou na próxima, sabe, resolve, né? Parou na próxima, conseguiu eliminar uma alternativa, às vezes que você conseguir eliminar, tá ótimo, né? Se você não sabe. Eliminou uma ou duas alternativas, tá bom. Fala, não, essa daqui não é. Próximo, né? Parou na questão, não sabe, de forma alguma, nem resolver, nem começar, já não tenta nem eliminar a alternativa. Que essa daí seria a terceira passada. Então, você passa. E vai fazendo, vai fazendo. O objetivo é que ao final você vai ter percorrido toda a prova, né? Já tendo feito, né, na primeira vez, primeiro, você já vai ter feito todas as que você sabe, né, todas as que você sabe. Segundo, até o Flávio Falcão, ele fala que geralmente assim as questões, as provas, elas são divididas mais ou menos em 33%, né? Então seria aqui mais ou menos aqui, ó, 33,3% de questões fáceis, né? 33,33 também de médias e 33,33 de questões difíceis. Isso quer dizer que na primeira passada, né, você já vai ter feito aqui pelo menos aí, o quê? Um terço da prova, né? E como são questões que você já sabe, e já fez, você não vai fazer naquele tempo, né, de 3 minutos geralmente por questão, você consegue fazer ela muito rápido, né? Geralmente você consegue fazer a questão muito rápido. Então você acaba ganhando tempo depois para na segunda passada e na terceira passada. Então, beleza. Ok, tudo bem, né? Então você resolveu, fez a primeira passada, eliminou as alternativas, né? Resolveu o que você sabia, eliminou o máximo que você não sabia. Terminou a primeira passada. Aí você vai voltar na prova, então, né? Lá no outro. E vai vendo as questões que você já sabe que vai fazendo já na segunda passada. Fala, não, agora eu vou fazendo essa, né? Já considerando que você eliminou, né? Já vai tentando, então, encontrar a resposta das que você ficou com dúvida, né? Das que você ficou com dúvida. Você vai passar pela prova, então, de novo, né? Já fazendo, então, as que você ficou com dúvida. Terminou, então, achou a alternativa delas? Então, você vai ter passado, então, já fez a segunda passada, né? Você vai agora para a terceira. Na terceira, você tem que chegar na terceira já tendo feito e resolvido as questões da primeira e da segunda, né? E a terceira, basicamente, são aqueles exercícios que você sabe que vão ser muito longos, vai demorar demais, ou que você não faz a menor ideia de como resolver, né? São aqueles exercícios que são candidatos a chute mesmo, né? Aqueles que você não faz a menor ideia, nem sabe tudo, a menor ideia de como resolver, né? São candidatos a chute. Inclusive, né? Ele até aconselha que você já marque no gabarito, depois da primeira e da segunda passada, quando você finalizou a segunda passada, você já marca as respostas no gabarito. Isso é o que ele auxilia, né? Isso é o que auxilia, acho que isso vai de cada um. Né? Eu acho até interessante, porque significa que assim, você não deixa aquele último final para marcar no gabarito, porque as que você já sabe, já fez, você já marcou. Só que tem que ter sim, um cuidado tremendo, né? Para quando for marcar no gabarito, não pular a questão e marcar errada, né?
Tomar muito cuidado nisso. Mas a ideia das passadas é isso. Então, que na primeira você vai resolver todas as questões que você sabe que não exigem muitos cálculos, além de eliminar o máximo de alternativas que você sabe que não será a resposta certa. Na segunda, você vai resolver as questões que exigem mais cálculos ou que você ficou na dúvida. Na terceira, você vai resolver as questões que você não faz a menor ideia de como poderiam ser resolvidas, ou que você domine muito pouco conteúdo e não conseguiu resolver usando apenas raciocínio lógico, né? Então, ela deve ser feita apenas depois de ter resolvido as questões na primeira e na segunda passada, né? Então, eu estou mostrando só esse método, assim, aí que fala, ou mais passada, porque pode ser que você ache que, assim, você pode passar pela prova várias vezes, né? Não só 3, necessariamente 3. Pode ser que você 4 vezes, vai pela prova, termina, vai de novo, né? Isso aqui é só uma adaptação, né? Um modelo, mas o método que ele mostra é esse, né? Eu só estou mostrando esse método porque ele vai auxiliar um pouco a entender as questões, né? O tipo de questões, né, que geralmente tem no Enem matemática, né? Então, sobre o método é esse, né? E vamos agora para os tipos de questão.